No Saber Direito desta semana, o assunto é direito desportivo. Neste curso, você ficará por dentro de temas relacionados à justiça do desporto, contratos e resoluções de controvérsias no esporte brasileiro. As aulas são com o professor Leonardo Andreotti. Meu caro amigo telespectador, meu nome é Leonardo Andreotti, sou advogado no esporte, especialista na área de governança no sistema esportivo brasileiro. E é para mim uma grande satisfação, como sempre, uma grande honra participar do programa Saber Direito. Nessa oportunidade nós temos a chance de abordar um tema de extrema importância no nosso cotidiano jurídico nacional e internacional, evidentemente, dadas as suas peculiaridades, de tratar desse tema apaixonante, de certa forma, que é o direito desportivo. Essa é a nossa quarta aula de 5 aulas programadas e nós estamos abordando desde o aspecto inicial, um pouco mais genérico, no que se refere à própria característica do direito desportivo, a sua evolução, a interlocução do direito desportivo com outros ramos do direito, o cenário associativo e todas as suas peculiaridades e todas as suas especificidades que justificam um tratamento praticamente diferenciado no que se refere à atividade esportiva e não apenas na atividade puramente esportiva, na atividade atlética, mas de toda a perspectiva negocial, contratual, enfim, de fato, o ramo do direito desportivo, um ramo que se enquadra dentro de uma ciência muito especial. Não à toa que nós falamos muito sobre o princípio da especificidade esportiva, que pode ser traduzido como o princípio da exceção esportiva, dentro de um contexto de uma lex esportiva, que aos moldes de uma lex mercatória traz elementos que devem ser observados de forma específica. Isso acontece no âmbito da União Europeia, no âmbito do Tribunal Arbitral do Esporte e em outros âmbitos de atuação. Nós frisamos sempre a União Europeia, o Tribunal Arbitral do Esporte, por razões históricas, na medida em que a própria legislação nacional brasileira recebe influência e reflexos praticamente diretos, eu diria, de históricos envolvendo essa atividade esportiva e a sua regulamentação e o tratamento dessa regulamentação por esses órgãos, sejam eles públicos, sejam eles privados, num plano internacional e, portanto, de uma forma muito mais intensa no âmbito da União Europeia. Quando nós falamos em contratos desportivos, nós vimos que nós falamos de contratos que se enquadram e que se inserem dentro de um contexto em que a autonomia da vontade das partes, a autonomia privada, merece maior consideração, onde ela está muito mais acentuada. Isso por uma característica muito peculiar do esporte, que é a sua especificidade. O fato é que, mesmo diante dessas especificidades, nós temos tratamentos de questões que são, de certa forma, por razões óbvias, protegidas pelo Estado. Algumas dessas situações, evidentemente, que merecem esse enquadramento específico na medida em que demandam a proteção do Estado, por exemplo, a atuação do menor no esporte, a sua formação desportiva, posteriormente, o próprio vínculo contratual que relaciona o atleta e o seu clube empregador e que faz gerar, como conclusão lógica, em termos de literalidade da norma no Brasil, eu vou chegar lá para explicar esse ponto, mas a um atleta profissional ou um atleta não profissional, a depender da situação, e tudo isso fica evidenciado a partir de uma regulamentação de um contrato especial de trabalho desportivo regulamentado pela Lei Geral do Desporto Brasileiro, a Lei 9.615 de 98, a chamada Lei Pelé. Isso nos artigos 28 e seguintes da lei. Mas antes de chegar ao artigo 28 e os artigos subsequentes da lei e tratar dessa questão do profissionalismo ou do não profissionalismo, nós temos que entender que existe,
de uma forma geral, até porque a lei, de fato, é uma lei geral do desporto no Brasil, a Lei 9.615 de 98, é o tratamento de sistemas, né? Existem os sistemas, e nós tivemos a oportunidade de abordá-los, que são o Sistema Brasileiro do Desporto, o Sistema Nacional do Desporto, e que traduzem, por si só, a importância que o Estado dá a essa atividade esportiva e ao seu monitoramento. E é por essa razão que o próprio Estado, né, diante do que dispõe a lei, e evidentemente a partir de uma base constitucional, diria até como um corolário da própria, do próprio mandamento constitucional estatuído no artigo 217 da Constituição, a Lei Pelé vem e delimita de uma forma bastante específica quais são as manifestações esportivas, né, ao trazer no artigo 3º da lei que o esporte pode ser praticado de uma forma participativa, portanto com uma certa liberdade, pode ser praticado dentro de um contexto educacional e pode ser praticado além do contexto de formação esportiva por uma manifestação de rendimento, né? E, portanto, nós chegamos a esse conceito que nós escutamos muito e muitas vezes não sabemos o que é e o que ele representa. O que é o desporto de rendimento? Basicamente, e o artigo 3º da Lei Pelé vai nos trazer essa definição, o desporto de rendimento é aquele praticado sob regras. Portanto, se nós estamos falando de um sistema regrado e, portanto, regrado pelas respectivas entidades que regem e administram a modalidade esportiva no plano internacional e, posteriormente, no plano nacional, dentro de um caráter transnacional, inclusive, nós estamos falando de desporto praticado sob regras específicas e, portanto, tudo aquilo que se pratica dentro deste âmbito é praticado sob a forma de rendimento, uma performance esportiva. E o próprio legislador, ele vai além e subdivide o caráter, a manifestação esportiva de rendimento em uma atividade profissional e uma atividade não profissional. Basicamente, e eu quero ser muito superficial nisso, até porque a lei é muito didática nesse sentido, o legislador atrai ou traz como característica principal para diferenciar a atividade praticada de forma profissional e a atividade praticada de forma não profissional, a existência ou não de um contrato de trabalho. Portanto, em linhas gerais, se o atleta possui um contrato especial de trabalho desportivo com o seu clube empregador, ele seria considerado, inclusive nos termos do artigo 28 da Lei Pelé, um atleta profissional. Ao passo em que o atleta que pratica a modalidade, pratica, né, aquela especialidade esportiva, ainda que em um clube esportivo, mas diante de uma ausência contratual, este atleta seria considerado um atleta não profissional. Isso é muito interessante, porque na prática, até numa questão bastante popular, nós sempre, desde criança, nós sempre acompanhamos o termo profissional como sendo o atleta que era o atleta de ponta. Portanto, independente da modalidade, o profissional é aquele que atingiu aquele nível esportivo adequado, né? Do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, porém, nós precisamos entender que o profissional é aquele que tem um contrato de trabalho com o seu clube empregador. E o não profissional é aquele que exerce a sua atividade sem a existência deste contrato de trabalho. Claro que, muitas vezes, o atleta não terá um contrato de trabalho, mas, posteriormente, buscando o amparo da Justiça do Trabalho, quando for o caso, pode ter o seu vínculo com o clube, do ponto de vista empregatício, evidentemente, reconhecido. E isso fará com que o atleta seja considerado, portanto, um profissional, a despeito da ausência deste contrato. Isso, evidentemente, vem no cenário de exceção, na medida em que, a princípio, conforme dispõe a própria legislação, conforme dispõe a Lei Pelé, essa Lei Geral do Desporto Brasileiro, o profissional seria aquele que possui contrato de trabalho. Agora, olha só que interessante também. Quando nós falamos de profissional, no Brasil, nós falamos de duas modalidades. A princípio, né? Salvo as exceções, salvo as consequências naturais das resoluções de controvérsias, dentre outras questões. Nós falamos de duas modalidades. A primeira delas, o futebol, né? E por quê? Qual é a razão? Porque o futebol tem um componente econômico muito mais acentuado?
Isso pode ser a base para essa conclusão, mas essa não é exatamente a explicação lógica para isso. A explicação lógica que se dá vem, inclusive, de uma interpretação literal da própria legislação, né, da própria Lei Pelé. Por que eu digo isso? Porque a Lei Pelé diz claramente, conforme nós já sabemos, que o atleta profissional é aquele que tem contrato especial de trabalho desportivo com o seu clube empregador. Isso lá no artigo 28, combinado com o artigo 3º da Lei Pelé. E se nós pularmos um pouquinho, avançarmos um pouquinho os dispositivos legais, chegarmos ao artigo 94 da Lei Pelé, nós nos depararemos com um dispositivo que vai nos dizer o seguinte: olha, em outras palavras, evidentemente, nas minhas palavras, o legislador disse o seguinte: olha, alguns dispositivos desta lei são aplicados exclusivamente ou de forma obrigatória ao futebol, podendo ser utilizados, portanto, de forma facultativa a outras modalidades desportivas. Então, qual é o ensinamento que nós podemos tirar daí? Né? A conclusão lógica é que o artigo 28, que diz que o atleta profissional é aquele que tem um contrato de trabalho com o seu clube empregador, e o artigo 94 diz que o artigo 28 é obrigatório para o futebol, isso quer dizer que, a princípio, o futebol é uma atividade praticada de forma profissional. O voleibol, o basquetebol, outras modalidades são praticadas de forma profissional? Vamos esquecer um pouco da prática. Se nós avaliarmos a prática, evidentemente chegaremos a outra conclusão. Mas do ponto de vista jurídico, se há uma facultatividade de aplicação ou não do artigo 28, a princípio essas modalidades são praticadas de forma não profissional, né? Sem prejuízo, evidentemente, de uma análise prática da situação. Então, interessante dizer que no Brasil, do ponto de vista da Lei Pelé, do ponto de vista legal, da Lei Geral do Desporto Brasileiro, a única modalidade praticada de forma profissional é o futebol. Existe também, evidentemente, uma situação muito curiosa que coloca ao lado do futebol o peão de boiadeiro, né, como uma profissão, uma função exercida de forma também profissional. Isso por razão de uma lei específica também para aquela modalidade. Então, curiosidade do dia, a princípio, os únicos esportes ou as únicas funções consideradas profissionais do Brasil, até que se prove o contrário, evidentemente, é o futebol e a profissão ou a função do peão de boiadeiro. Isso é muito interessante, é uma curiosidade. Mas voltando aqui ao nosso contexto jurídico desportivo, voltado às relações de trabalho no desporto. É uma questão extremamente delicada, na medida em que existe uma regulamentação específica, isso pela própria Lei Geral do Desporto Brasileiro. Aliás, vale uma consideração, apesar de a lei ser geral do desporto brasileiro, no que se refere às relações de trabalho do desporto, é uma lei específica e que regula diretamente a atividade do atleta profissional. Não só do atleta profissional, evidentemente, mas estamos falando do atleta profissional porque entraremos efetivamente nas nuances do contrato especial de trabalho desportivo. Portanto, a Lei Pelé é uma lei geral do desporto, mas se aplica de forma específica às relações de trabalho no desporto. E, portanto, para que o atleta seja considerado profissional, ele conta com um contrato especial de trabalho desportivo firmado com o seu clube empregador. Então, esse é um primeiro ponto que precisa ficar muito claro, valendo considerar que a consolidação das leis do trabalho também pode ser aplicada a essas relações, envolvendo a atividade esportiva. Mas aqui há um cuidado. O próprio legislador deixa muito claro que a CLT pode ser aplicada de forma subsidiária e apenas quando existir uma aderência em termos de especialidade, em termos de especificidade, né? O fato de termos uma lacuna na Lei Pelé não necessariamente resulta de forma obrigatória, mandatória, necessária na aplicação subsidiária da CLT, né? Deve haver uma equivalência entre a norma trabalhista de caráter geral e a especialidade, sob pena de ineficácia. Vale sempre recordar a frase de Georges Ripert,
que diz de forma clara e textual que o direito deve acompanhar a realidade, pois se não acompanhar, a realidade se vinga e ignora o direito. E isso, evidentemente, enfraquece ou até inviabiliza a própria eficiência daquilo que se busca em termos de contratação e principalmente a proteção a esses trabalhadores desportivos. Aliás, o termo trabalhador desportivo, ele é muito importante, porque ele nos remete a fatos históricos que, como eu disse, refletem na própria legislação nacional. Nós estamos falando de uma Lei Geral do Desporto, emanada em 1998. E para falar um pouco das características desse contrato especial de trabalho desportivo, dessa relação de trabalho no desporto, eu vou contar um pouco para vocês, de uma forma superficial, evidentemente, mas de um histórico muito conhecido dos juristas do desporto em todo o mundo. E, evidentemente, eu estou falando do caso Bosman. E do que se tratou o caso Bosman, finalmente? O caso Bosman, como eu disse, o caso do jogador belga Jean-Marc Bosman, que em 1995 resultou em uma decisão da União Europeia que impactou toda a legislação mundial no que se refere ao esporte, e isso também, evidentemente, o próprio sistema normativo brasileiro, né? Há uma coincidência, inclusive, 1995, caso Bosman, ou sentença Bosman, e 1998, a entrada em vigor da Lei Pelé, que foi conhecida, inclusive, como a Lei Abolicionista. Por quê? Porque ela, principalmente, revogou uma lei, então, vigente, que era conhecida como a Lei do Passe, uma lei de 1976. Né? O passe, de uma forma geral e objetiva, era a importância devida do empregador a outro por ocasião da transferência de um atleta. Portanto, o atleta estava num clube A. Se ele quisesse ser transferido ao clube B, ele poderia, desde que houvesse a anuência do clube A, e essa anuência, evidentemente, representava o pagamento de um valor, né, sob a rúbrica de uma compensação pela formação que esse atleta teria recebido do seu clube, portanto, considerado formador. Esse era o passe, e o passe no Brasil basicamente representa o mesmo instituto em vários estados nacionais, né, como o Derecho de Retención na Espanha, o Vínculo Sportivo na Itália, dentre outros tantos, que representa exatamente a questão discutida no caso Bosman. Basicamente, o Bosman tinha lá o seu contrato com o clube belga e o contrato estava chegando ao seu termo, né, estava se encerrando, e basicamente o Bosman falou, olha, vou procurar então o trabalho em outra entidade empregadora, porque a negociação entre Bosman e o seu clube não ia bem, porque o clube ofereceu a ele um salário muito aquém daquilo que ele esperava receber. Então, quando ele vai ao mercado buscar outra oportunidade profissional, ele se depara com uma situação regulamentada, por lei inclusive, e pelos regulamentos da Federação Internacional de Futebol, da FIFA, que dizia o seguinte, olha, Bosman, você pode até sair, mas essa transferência só será efetivada se o seu clube formador liberá-lo. E essa liberação te custará X, né? Te custará tanto. E esse custo era tão elevado que afastava o interesse de outras entidades. Então o Bosman, analisando aquela situação, ele chegou à seguinte conclusão. Bom, o meu contrato está acabando. Se o meu contrato acabou, eu estou livre para me transferir para onde bem entender. Ótimo, do ponto de vista laboral, do ponto de vista contratual, não haveria, evidentemente, um vínculo contratual em vigor. Mas do ponto de vista desportivo, sob as regras da federação transplantadas também para o ambiente público através de estados nacionais e legislações nacionais, havia, portanto, né, a partir dessas regras, uma certa restrição a essa liberdade, porque a despeito do término do contrato, o vínculo desportivo permanecia até que se pagasse essa indenização pela formação. Basicamente, em outras palavras, é dizer, não há um contrato mais, mas existe o vínculo desportivo. Então, o vínculo contratual e o vínculo desportivo eram diferentes, mas o vínculo desportivo não permitia com que houvesse uma liberação do atleta, uma transferência, para que ele pudesse contratar com o clube
de destino. Claro, ele poderia até contratar, mas ele não poderia jogar as competições oficiais organizadas. Isso, evidentemente, traz como consequência o próprio desinteresse do clube que o contratará, na medida em que o clube contrata o atleta justamente para que o atleta possa exercer a sua atividade representando o clube em uma competição oficial. O fato é que o atleta, evidentemente, não conseguiu o interesse de clubes, naquele momento. Os clubes se afastaram diante da abusividade, inclusive da cláusula de rescisão deste contrato. Não da cláusula de rescisão, perdoem, mas do vínculo desportivo que o prendia naquele clube. Isso é muito importante ficar claro. Por quê? Porque são vínculos distintos. Por que eu falo que não existe a rescisão do contrato? Porque o contrato pode, inclusive, nem existir mais. Mas o vínculo desportivo permanecerá enquanto não for paga uma indenização. E essa situação, para o Bosman, no seu entendimento, era uma situação injusta, na medida em que, se não há contrato, não faz sentido permanecer este vínculo desportivo. E o atleta finalmente ingressou com uma ação no âmbito do judiciário belga, e naquele momento o judiciário teve que se deparou e teve que enfrentar uma questão prejudicial e que estava ligado a um plano um pouco superior, um plano internacional, na medida em que havia uma potencial violação a um tratado internacional. Portanto, o caso foi remetido ao Tribunal de Justiça da então Comunidade Europeia para que pudesse avaliar. De uma forma resumida, o Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia, hoje a União Europeia, entendeu que, de fato, aquela regra que impunha uma restrição ao atleta, para a sua transferência, para que ele pudesse exercer a sua profissão em outro clube empregador, era uma restrição abusiva e não fazia sentido. Naquele momento, o tribunal liberou o atleta para se transferir para onde ele bem entendesse. Evidentemente que na prática isso não funcionou dessa forma. O atleta, ao que parece, encerrou as suas atividades a partir de um suposto boicote das próprias entidades, isso dentro de um contexto associativo que tão bem nós conhecemos em termos de complexidade. O fato é que, para o atleta em si, houve uma decisão que não trouxe uma eficiência, uma eficácia para aquilo que ele buscava, que era exercer a sua atividade profissional. Mas a decisão do Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia impactou o mundo inteiro no que se refere à atividade esportiva e às relações de trabalho no desporto, na medida em que o passe conhecido no Brasil, ou na Espanha, ou na Itália, na Inglaterra e em outros lugares, inclusive na Bélgica, foi extinto e, portanto, a partir dali se reconhecia a liberdade do atleta para se transferir para onde bem entendesse. Por quê? Sob o fundamento de que aquelas regras violavam a liberdade de circulação de trabalhadores no âmbito da Comunidade Europeia. Portanto, uma regra europeia que trouxe impactos no Brasil e em todos os estados nacionais, e eu não preciso dizer, evidentemente, no próprio regulamento de transferências da Federação Internacional de Futebol. É claro que toda essa mudança, toda essa reforma, essa determinação impactou o mundo do esporte. E isso trouxe como consequência a necessidade de chamar as partes para conversarem, para entenderem, para que fossem entendidos os interesses, os problemas, todas as questões envolvendo a tão clamada e tão mencionada, inclusive nessas aulas, especificidade do esporte. E nesse sentido jogou um papel muito importante, e até hoje joga um papel muito importante, o diálogo social promovido no âmbito da União Europeia, justamente para que se pudesse ouvir a FIFA, a UEFA, a Federação Internacional de Futebolistas Profissionais, o Sindicato de Atletas Profissionais, as ligas esportivas. Os clubes até então não eram representados, mas ao longo do tempo foram conquistando também essa posição e chegaram a esse patamar de negociação e, portanto, são ouvidos também dentro de um contexto de um diálogo social. O fato é que esse diálogo social propiciou, óbvio,
a eficácia, a eficiência dessa decisão para fins de se declarar a liberdade dos atletas, trabalhadores desportivos, né, quando esse contrato se encerrava, mas, ao mesmo tempo, a ponderação de interesses, a ponderação das especificidades. É por isso que, para o leigo, saber que o contrato especial de trabalho desportivo, quando rompido, quando terminado de forma unilateral por um atleta, lhe gera uma cláusula de rescisão que lhe gera a necessidade de indenizar o clube, pode parecer algo absurdo, porque seria o trabalhador querendo sair da sua empresa, buscar trabalho em outra empresa e, para isso, devendo pagar uma indenização ao empregador. Isso, evidentemente, é algo muito comum e específico no esporte, mas não seria visto dessa forma na atividade laboral comum, né, no cotidiano do trabalhador brasileiro. É evidente, isso traria, inclusive, um olhar estupefato dos juristas que se ocupam do direito do trabalho no Brasil. O fato é que todas essas especificidades, todas essas cláusulas específicas, especiais, são frutos justamente desta política de ponderações. E, óbvio, dentro desse cenário de negociação, entendeu-se que a liberdade do atleta era fundamental, era essencial, isso ninguém poderia abrir mão, mas que também, para fins de beneficiar o sistema, e beneficiando o sistema se beneficia também o próprio atleta, entendeu-se que muitas das situações deveriam ser consideradas como concessões dentro do cenário de regulamentação esportiva internacional, na medida em que, se, portanto, assegurou a liberdade de atleta quando terminado o contrato de trabalho e, ao mesmo tempo, se impôs ao atleta e também ao clube, de forma bilateral, evidentemente, a necessidade de indenizar a outra parte caso esse contrato fosse, de certa forma, rompido de forma unilateral. Até porque nós sabemos que quando esse contrato é rompido de forma unilateral pelo atleta, provavelmente é porque o atleta buscará o trabalho em outra equipe para ganhar, evidentemente, mais do que ganha na sua atual empregadora. Inclusive, dentro desse contexto negocial, econômico, a lógica econômica e industrial que move a atividade esportiva e todo esse fenômeno esportivo justifica, evidentemente, um tratamento diferenciado a impor essas cláusulas de rescisão. Tudo isso eu disse para justificar o que o próprio legislador brasileiro positivou no âmbito nacional. Quando eu falo de legislador brasileiro positivou no âmbito nacional, eu estou falando, evidentemente, da Lei Geral do Desporto Brasileiro. E lá no artigo 28, né, que nós já conhecemos, fica muito claro que a atividade profissional é caracterizada pela firma, pela assinatura de um contrato especial de trabalho desportivo entre clube e atleta, né? E o legislador deixa muito claro, até para que não fique aquela dúvida se poderia haver um contrato de trabalho desportivo entre atleta e um agente, um intermediário. Evidentemente que não, né? O vínculo está estabelecido entre atleta e entidade de prática desportiva. Um vínculo contratual que gera, portanto, no âmbito do futebol, à primeira vista, um vínculo empregatício. Portanto, eu tenho um contrato especial de trabalho desportivo cujas cláusulas obrigatórias são, e o próprio legislador vem e estabelece, a cláusula indenizatória desportiva e a cláusula compensatória desportiva. Claro, vai ficar aí como tarefa de casa avaliar, né, essa cláusula. Está ali no artigo 28, a lei é muito didática nesse sentido, mas de uma forma geral, para que a gente possa entender as diferenças entre uma e outra, eu diria que a cláusula indenizatória é aquela cláusula a ser paga pelo atleta que quer romper o seu contrato de forma unilateral e antecipada, né, por ocasião de uma transferência para outra equipe empregadora, e nesse sentido, ao romper o contrato, deverá pagar uma indenização. Indenização essa que, vale frisar, deve constar obrigatoriamente do contrato especial de trabalho desportivo. Então, desde o início da relação, o atleta e o clube sabem quais são as consequências de uma ruptura contratual, porque se estabelece ali uma cláusula de rescisão. No caso da ruptura pelo atleta, uma cláusula indenizatória desportiva.
No caso de uma ruptura, de um rompimento contratual causado pelo clube, a cláusula devida seria a cláusula compensatória. Porque são diferentes. A própria lei vai determinar quais são as diferenças, inclusive em termos de limites máximos e mínimos de valores a serem adimplidos em caso, né, na hipótese dessas transferências. Agora, voltando um pouco, quando eu falei de cláusula indenizatória desportiva, eu falei que ela se aplica quando da transferência deste atleta, né? Por que eu falei isso e frisei a transferência? Porque pode ser que o atleta queira romper o seu contrato pelo simples fato de não querer mais jogar. E evidentemente que o atleta é um trabalhador desportivo. Se ele decidir não jogar mais por alguma razão, evidentemente que cobrar deste atleta uma cláusula de rescisão para a hipótese de rompimento nesta situação seria um pouco estranho, seria um pouco abusivo. O fato é que se estabelece essa cláusula de rescisão justamente visando o reequilíbrio dessa situação, porque o atleta provavelmente irá a uma outra entidade empregadora para ganhar mais recursos, mais dinheiro em função da sua atividade, né? Quando o atleta, portanto, resolve se aposentar, nada deve ao empregador. Mas o legislador, ele é muito atento, né, às possibilidades das consequências advindas dessa situação. Ele estabelece uma cláusula muito interessante. Diz o seguinte: além desta hipótese de transferência, o atleta também deverá pagar uma indenização disposta na cláusula indenizatória desportiva, caso ele se afaste do futebol e volte a atuar no prazo de 30 meses. Né? Por que o legislador fez isso? Evidentemente que para evitar fraudes, porque senão ficaria muito fácil. O atleta fala, olha, vou parar de jogar, então eu estou rompendo o contrato. Passa 5 meses, 6 meses, 1 ano, volta a atuar por uma outra equipe. Evidentemente, isso poderia ser visto como uma burla à própria dinâmica de rescisão contratual estabelecida na Lei Geral do Desporto Brasileiro, na Lei Pelé. E o legislador, portanto, estabelece um prazo de 30 meses. 30 meses e 1 dia. É claro, aí a gente pressupõe que o atleta realmente quis parar, 30 meses depois quis voltar, está desvinculado, evidentemente, né, de qualquer tentativa de fraude ou de burla aquilo que propôs o legislador brasileiro. O importante, né, da gente entender do contrato especial de trabalho desportivo são as suas especificidades. As cláusulas principais são as cláusulas indenizatória e compensatória desportivas, mas evidentemente o contrato, assim como qualquer contrato, ele demanda, né, um olhar atento às suas especificidades, aos direitos e obrigações das partes, ao relacionamento que se dá muitas vezes com as questões atinentes à imagem do atleta, né? Todos nós sabemos a confusão que se estabelece muitas vezes, né, e isso é matéria jurisprudencial, talvez uma das mais conhecidas e mais recorrentes na Justiça do Trabalho brasileiro, no sentido de que muitas vezes o contrato de imagem firmado pelo clube e o atleta é visto como uma certa tentativa de fraude às relações de trabalho, né, ou às normas trabalhistas. Isso gera consequências deletérias à relação e ao próprio clube empregador, que se vê ali como um passivo trabalhista, que talvez foi desconsiderado quando da assinatura do contrato. Então, o que eu quero dizer com isso? É comum que os clubes e os atletas firmem 2 contratos. Contrato de trabalho, portanto o contrato especial de trabalho desportivo, com as suas cláusulas obrigatórias, com as suas cláusulas essenciais, e um contrato de imagem. Por quê? Porque a atividade do atleta profissional gera esse reconhecimento, esse interesse público, e evidentemente a imagem do atleta acaba sendo uma imagem explorável, né? Vamos colocar esse termo não é muito legal, mas é uma imagem que pode ser explorada comercialmente. E o clube, ele contrata a imagem para que possa oferecer aos seus patrocinadores ou aos seus investidores em geral, para que essa imagem seja explorada da melhor forma, considerando a reputação do atleta naquele meio, a popularidade, a visibilidade.
né? A questão é a seguinte, muitas vezes os clubes, até por desorganização, né, isso não é evidentemente impossível de se generalizar, até porque muitos clubes são muito organizados e têm, né, uma preocupação bastante intensa com relação a essa questão e acabam se precavendo, acabam fazendo as gestões envolvendo os riscos da atividade e com isso ganham um terreno de segurança jurídica muito importante, mas o fato é que muitas vezes esses contratos de imagem são firmados de uma forma inadequada, né, ou pro forma, e que fica na prática evidenciada essa negligência, de certa forma uma negligência, e que dá argumentos de forma muito contundentes para que o atleta entenda que aquilo foi uma fraude às relações do trabalho. Por quê? Porque aquele valor sob a rúbrica de imagem, na verdade, ele está sendo disfarçado, porque deveria ser toda a rúbrica empregatícia, né? Qual é a diferença disso? É que, ao se contratar a imagem, evidentemente, os encargos trabalhistas são desconsiderados e todos os seus reflexos. E, portanto, o atleta se vê numa posição, né, evidentemente, de vulnerabilidade e, portanto, de desprestígio e desfavorável, e que lhe traz como consequência a possibilidade de buscar amparo na Justiça do Trabalho para fins de ver, né, o restabelecimento da situação que ele acha adequada, né? E isso é uma questão, estou sendo muito objetivo, estou sendo muito superficial, mas é uma questão muito corriqueira e atrai a necessidade de muito estudo e muita capacitação, porque são questões muito complexas. O próprio legislador, vendo essa situação, ele quis resolver a questão. Então, lá no artigo 87A da Lei Pelé, né, vale checar, ele disse o seguinte, em outras palavras, olha, tudo bem, a imagem faz parte do futebol, então eu vou autorizar, sem que isso se vincule de uma forma, né, empregatícia, sem que seja reconhecido o vínculo empregatício neste contrato, sem que sejam consideradas essas verbas empregatícias, né, verbas dentro do contexto de remuneração, quando os contratos tenham, entre eles, uma proporcionalidade de 60% e 40%, respectivamente. Se enquadrar nessa hipótese, ok, eu aceito. Se não se enquadrar nessa hipótese, trata-se, a princípio, de uma fraude à relação de trabalho e, portanto, né, no âmbito da Justiça do Trabalho, essa situação poderá ser revista. E aqui fica uma crítica, né, apesar de que a vontade do legislador foi resolver um problema bastante comum entre os clubes e atletas no Brasil. Mas o fato é que estabelecer esse critério de proporcionalidade muitas vezes é desconsiderar a própria realidade da situação, né? Imaginem um atleta cuja imagem valha muito mais do que o exercício da sua profissão. Seja lá por qual motivo for, principalmente hoje em dia, em que os atletas ou os artistas em geral, com suas redes sociais próprias, alcançam um fenômeno global em termos de marca muito elevado. E, portanto, muitas vezes a imagem deste atleta, a imagem deste artista, pode ser muito maior em termos de valor do que o próprio exercício profissional. E o fato é que, mesmo nessas hipóteses, o legislador foi muito enfático em que se deve estabelecer essa isonomia, essa proporcionalidade. Então, fica aqui uma crítica, que é uma situação muito importante a ser considerada. Agora, é importante a gente entender, né, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal brasileiro, que existe uma preocupação para além do próprio contrato especial de trabalho desportivo, que vai tratar da atividade profissional. E quando eu estou falando de profissional, eu estou falando de atletas com pelo menos 16 anos de idade. Por que eu estou dizendo isso? Porque o legislador foi muito claro no sentido de que, a partir dos 16 anos, o atleta pode ser profissional, pode se profissionalizar. Vamos relembrar, como é que o atleta se profissionaliza? Ele firma um contrato especial de trabalho desportivo com o seu clube empregador. Este contrato será registrado na respectiva federação regional, na entidade de administração do desporto, e este registro gerará uma licença que lhe permitirá participar do sistema. Em outras palavras,
participar das competições oficiais. Aliás, vale um adendo para a gente entender melhor aquela questão do passe e da extinção do passe, com o vínculo, né, liberatório deste atleta a partir da edição da Lei Pelé em 1998. Esse vínculo desportivo é justamente o registro do contrato na federação. Portanto, hoje, se eu tenho um vínculo contratual registrado na federação, eu tenho também um vínculo desportivo. No momento em que esse contrato ele é rompido ou terminado de alguma forma, este vínculo desportivo, que é um vínculo acessório, ele se dissolve automaticamente. Portanto, uma vez inexistente o contrato de trabalho, também inexistente será o vínculo desportivo. Essa é justamente a diferença da época do passe, quando o contrato de trabalho se dissolvia, se terminava, e o vínculo desportivo permanecia rígido. Esse era o problema da liberdade do atleta, que ficava vinculado, né, melhor dizendo, à sua entidade ex-empregadora, porque sequer encontrava-se na condição atual, no momento de empregador. Então, esse era o absurdo. E, portanto, nós temos este vínculo desportivo, este vínculo laboral, que são vínculos distintos, apesar de que um acessório do outro. E, inexistindo o vínculo contratual, vale lembrar, inexiste, portanto, o vínculo desportivo. Essa é a situação do atleta profissional, que a partir dos 16 anos pode se profissionalizar e firmar um contrato de trabalho. Aliás, vale salientar, o legislador brasileiro estabeleceu como possibilidade a firma de um contrato de trabalho de até 5 anos. Portanto, né, para ser objetivo também, o contrato especial de trabalho desportivo no Brasil, ele tem um mínimo de 3 meses e um máximo de 5 anos. Isso é muito importante. Por quê? Porque se eu estabelecesse um prazo maior, 10 anos, 20 anos, era a mesma coisa que voltar à época do passe. Se a gente fizer uma reflexão, nós chegaremos, obviamente, a essa conclusão. E como eu disse, a situação do atleta profissional é uma situação muito peculiar, muito específica, mas nós precisamos voltar um pouco, né? Entender que antes do profissionalismo, nós temos uma etapa importante a ser cumprida, que é a etapa da formação desportiva. E o legislador foi muito feliz quando ele trouxe uma série de requisitos, né, dentro do dispositivo legal, e eu estou falando especificamente do artigo 29 da Lei Pelé, do artigo 29 da Lei Geral do Desporto, que traz os requisitos para que o clube seja considerado formador, né? Olha, o clube considerado formador, pela lei, o que isso implica, né? Basicamente, implica em que o clube que atenda a esses dispositivos legais, a esses requisitos legais, ele terá uma série de benefícios. Se a gente entender que é muito importante para o clube firmar um contrato de trabalho com o atleta, na medida em que, se esse atleta vingar, como a gente diz no popular, o clube será agraciado com uma cláusula de rescisão, né, bastante elevada, muitas vezes, em virtude do poderio de negociação de clubes europeus, de clubes no exterior em geral, nós vamos entender que é de interesse do clube, né, e vamos partir dessa premissa, para a gente entender, a gente não tem muito tempo aqui, vamos partir da premissa que é de interesse do clube firmar o primeiro contrato de trabalho desportivo com o atleta. E esse é justamente um dos benefícios de ser considerado um clube formador. O clube formador tem a possibilidade de firmar o primeiro contrato especial de trabalho desportivo com o atleta. E mais, ele tem a possibilidade de, depois de firmar o primeiro contrato especial de trabalho desportivo, ter a preferência na renovação a primeira renovação desse vínculo original criado com o clube. Isso é muito importante, porque dá pelo menos ao clube 8 anos ali de segurança jurídica para explorar aquilo que o próprio clube propiciou em termos de formação do atleta. Em outras palavras, eu formei o atleta, eu terei 8 anos para usufruir dos serviços do atleta. E se alguma entidade de fora ou de dentro, numa transferência nacional também, quiser, muitas vezes com poderio econômico maior, quiser comprar, entre aspas, esse atleta, portanto, negociar esse atleta, terá que pagar ao clube uma indenização que será
evidentemente estabelecida no contrato especial de trabalho desportivo. Então, olha só a importância deste contrato especial de trabalho desportivo e o benefício extremamente importante que o clube formador tem, né, quando tem a possibilidade de firmar este primeiro contrato e conseguir a preferência na primeira renovação. Importante salientar que ser clube formador não é fácil, apesar de ser o básico, o mínimo que se espera de um clube que forma atletas e deve formar cidadãos. Isso é importante. Isso se trata de um problema social e hoje em dia nós temos problemas, inúmeros problemas no que se refere à carreira do atleta, principalmente visando o pós-carreira do atleta, né? E como nós sempre levantamos nas nossas falas, o pós-carreira do atleta tem muito a ver, guarda muita relação com o início da própria carreira do atleta, porque nós estamos no ambiente do esporte, num ambiente extremamente competitivo e obviamente que se nós não cuidarmos dessa situação, se nós fecharmos os olhos para esta formação adequada, não só do atleta, mas do cidadão, nós teremos problemas sociais a serem enfrentados em algum momento. A atividade, volto a dizer, é muito competitiva e muitas vezes, se nós pararmos para focarmos na parte escolar do atleta e deixarmos a parte esportiva de lado, outro clube que não faça o mesmo poderá ter um benefício em termos de competitividade esportiva. E está aí uma lógica perversa que nós precisamos debater e trazer a discussão dentro de contextos de governança do próprio sistema, na medida em que é importantíssimo que a formação do atleta esteja alinhada com a formação do cidadão. E é por isso que o legislador colocou como requisito obrigatório para que este clube seja considerado desta forma, como clube formador. Aliás, quem emite o certificado de clube formador é a Confederação Brasileira de Futebol e por delegação, evidentemente, por cada uma das federações regionais no Brasil. O fato é que para ser clube formador ou considerado desta forma, deve cumprir vários dispositivos legais, né? Vou citar aqui a título de exemplo, mas no artigo 29 fica muito claro. O acompanhamento nutricional do atleta, o acompanhamento psicológico, o acompanhamento médico, a possibilidade de que esse atleta esteja próximo aos seus familiares, o alojamento, né, que seja minimamente adequado para a convivência desse menor, o acompanhamento importantíssimo da sua evolução escolar, né? É importante, nós não podemos deixar de lado a questão escolar. É justamente isso que vai propiciar, né, de uma forma muito intensa a própria formação do cidadão, né? O desenvolvimento da personalidade daquele cidadão atleta, ele começa, evidentemente, naquele momento formativo que transcende a parte puramente esportiva, para chegar também na parte educacional. E tudo isso é preciso ser conjugado. E o legislador trouxe isso de uma forma muito intensa, né? No sentido de proteger este menor, né? A proteção do menor que, inclusive, encontra amparo também do ponto de vista internacional. A própria FIFA, com as suas regras próprias, privadas, de caráter internacional, e eu estou falando basicamente do regulamento de status e transferências dos jogadores da FIFA, promove, de certa forma, uma proteção ao atleta menor, quando diz o seguinte: olha, o menor de 18 anos não pode se transferir internacionalmente, salvo raras exceções. E por que a FIFA diz isso? Por uma questão social, por uma questão que na prática, infelizmente, ocorre, e isso foi visto através da experiência, que são, isso obviamente não podemos generalizar, né? Existem bons e maus profissionais em todos os ramos, mas muitas vezes intermediários ou investidores pegam esses atletas, buscam uma transferência internacional, levam esse atleta para outro lado do mundo, esse atleta não consegue a chance que buscava, né? Portanto já não atende aos interesses daquele profissional, se é que assim a gente pode chamá-lo, e basicamente o atleta é ali abandonado.
Isso existe, isso é uma situação que nós não podemos negligenciar. Nós não podemos fechar os olhos para essa situação, que é uma situação social. E a FIFA, no âmbito da sua atuação, dentro dos seus limites, chega a proibir, portanto, a transferência do menor de 18 anos. Mas isso é uma questão para um outro momento, para maiores reflexões, é só a título de demonstração que nós precisamos proteger o menor. O menor precisa ser protegido, até porque o menor é o futuro do nosso esporte. E o futuro do nosso esporte depende, em larga medida, se não em sua totalidade, de uma formação adequada do atleta cidadão. Até porque, quanto melhor formado o atleta, mais inteligente, mais esperto e, portanto, um atleta com uma técnica muito mais avançada, ele será no futuro na sua prática profissional. Enfim, são ponderações importantes que merecem a nossa reflexão. Vamos testar um pouco do conhecimento de vocês através de um quiz preparado pelo programa Saber Direito para que a gente possa fixar, né, todos esses conceitos, esses elementos que foram trazidos na aula de hoje. Acerca das cláusulas obrigatórias do contrato especial de trabalho desportivo. Né? São cláusulas obrigatórias deste contrato tão específico, exceto a cláusula indenizatória desportiva, a cláusula compromissória, a cláusula compensatória desportiva, ou nenhuma das anteriores seriam cláusulas obrigatórias? Vamos ver a resposta? A cláusula compromissória, portanto, não é obrigatória no contrato. Nós vimos que a cláusula indenizatória desportiva e a cláusula compensatória desportiva, no que se refere lá ao artigo 28 da Lei Pelé e seguintes, são cláusulas obrigatórias. A cláusula compromissória, como nós veremos na próxima aula, é uma cláusula que está ligada à figura da arbitragem para a resolução de controvérsias. E, portanto, não é uma cláusula obrigatória, pelo contrário, é uma cláusula facultativa até por sua própria natureza. Mas vamos lá para o segundo quiz. Para a Lei Pelé, o atleta profissional é aquele que A. Possui contrato de trabalho com seu clube empregador. B. Ganha mais do que gasta para exercer o seu labor. C. Participa das categorias principais das competições. Ou D. Exerce atividade esportiva e, ao mesmo tempo, uma ocupação em uma empresa. Quais dessas questões se referem ao atleta profissional? Vamos ver a resposta? A resposta é A. Possui contrato de trabalho com seu clube empregador. Evidentemente que a resposta é A, porque a pergunta foi para a Lei Pelé, o atleta profissional é. Porque, evidentemente, esse foi o conceito elegido pelo legislador. Quando a gente fala, por exemplo, né, da leitura do item B, ganha mais do que gasta para exercer o seu labor. Isso é um conceito bastante dinâmico, inclusive utilizado pela própria FIFA, né, que diz, olha, o profissional é aquele que tem um contrato e que ganha mais do que gasta para executar a sua atividade. É um conceito de profissionalismo, mas para a Lei Pelé, o conceito adequado está na letra A. Vamos para o terceiro quiz? O prazo máximo do contrato especial de trabalho desportivo. Essa é muito fácil, essa nós frisamos bem durante a aula. Vamos ver a resposta? 3, 5 anos, 8 anos ou 1 ano renovável por um período? 5 anos. Ficou muito frisado no decorrer da aula que o prazo máximo do contrato especial de trabalho desportivo é de 5 anos. Agora, aqui tem uma questão. Na letra A, a opção era 3 anos. Né? E por que eu coloquei isso? Porque o texto da pergunta é o prazo máximo do contrato especial de trabalho desportivo do menor é. E isso aqui geralmente traz uma certa confusão, porque existe uma regulamentação da FIFA no sentido de que o contrato de trabalho firmado pelo clube e pelo menor, pelo atleta menor, tem que ter no máximo 3 anos de duração. Portanto, essa é uma disposição internacional da FIFA. Para a Lei Pelé, o prazo é de 5 anos, independente de o atleta ser profissional, o atleta menor ou o atleta maior. Né? Então, essa é uma dúvida que geralmente as pessoas têm e fica importante para nós aproveitarmos esse momento e desmistificarmos, né, essa questão. Por quê? Porque quando nós estamos nos valendo de uma situação ocorrida no Brasil, o que se aplica é a Lei Pelé.
Quando nós temos um conflito de dimensão internacional, aí o que se aplica é a FIFA. E nessa hipótese, o contrato de trabalho firmado com o menor só pode ter 3 anos, de modo que o que passar desse contrato, evidentemente, será desconsiderado. Essa foi uma aula de contrato especial de trabalho desportivo. Portanto, várias nuances, várias peculiaridades foram observadas, foram comentadas. Claro que vale uma leitura atenta dos artigos 28 e seguintes da Lei Pelé, da Lei 9.615 de 1998, que regula de forma específica, apesar de ser uma lei geral do desporto, esta matéria, a relação de trabalho no desporto, valendo considerar que a CLT se aplica apenas de forma subsidiária e naquelas hipóteses que nós mencionamos ao longo da aula. Agora, quero aproveitar o momento e a oportunidade, até porque essa é uma questão sempre perguntada por muitos, né? A questão de bibliografia, doutrina. E eu tenho a honra de apresentar uma série de livros que eu tive a honra de coordenar, né? São obras coletivas envolvendo questões relativas a direito do trabalho e desporto. Aliás, esse é o nome da obra, Direito do Trabalho e Desporto, volumes 1, 2, 3 e 4 da editora Quartier Latam. Aqui nós temos vários autores que escreveram para esses livros, né, para essas obras, escreveram sobre diversos temas envolvendo a relação de trabalho no desporto. Existem questões nacionais, internacionais, direito comparado. Enfim, fica muito difícil nós promovermos nossa própria obra, a própria obra do autor que organizou. Mas, efetivamente, tratam-se de livros, de obras coletivas que são bastante completas. Então, se você busca se aperfeiçoar nesse tema, entender um pouco mais das especificidades, certamente essas e outras obras, evidentemente, são importantíssimas para completar essa formação. Dito isso, foi um grande prazer estar com vocês nessa aula. Na próxima aula falaremos sobre a resolução de controvérsias no desporto e, evidentemente, como eu já venho dizendo, fico à disposição de vocês para que nós possamos nos encontrar, né, em outras vias, nas redes sociais, Instagram, LinkedIn. Quem quer anotar o Instagram, @Andreotti_Leonardo. Vai ser um grande prazer e ficamos por aqui. Acho que foi uma aula bastante intensa em termos de conteúdo, em termos de elementos, mas certamente, e fica sempre essa dica, vale o aprofundamento. Então, estudem, vale a pena. É uma área que está crescendo muito e o direito do trabalho desportivo é uma das áreas mais frequentes dentro desse ramo do direito desportivo e eu animo a todos, evidentemente, a prosseguirem com esses estudos. Muito obrigado por sua paciência e por sua consideração. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.